Olá, eu sou o pastor Isaac Gomes da Igreja Vida Triunfante aqui em Bragança Paulista. Você vai assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos de celebração. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho. Essa mensagem com certeza irá impactar você profundamente, então compartilhe ela, assim nós vamos alcançar não só o Brasil, mas as nações para o Senhor Jesus. A mediocridade é o inimigo do sucesso. Diga comigo, a mediocridade é inimigo ou inimiga do sucesso. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que vive na média. O que é um aluno medíocre? É aquele aluno que chega na escola e diz assim: qual que é a média dessa escola para passar de ano? Aí o professor diz 6,5. Ele diz: está pronto, eu vou tirar 6,5. Ele estuda o suficiente, ou cola o suficiente para tirar, porque se ele é medíocre, ele não vai estudar. Medíocre não estuda. Sabe o que medíocre faz? Ctrl+C, Ctrl+V. O medíocre é isso. Porque o medíocre, ele só quer a média. Ele não quer ser o top. Ele não quer ter sucesso. Ele só quer a média. Ele quer viver ali, ter arroz e feijão todo dia. Ele não pensa em comer uma lasanha. Ele não pensa em um churrasco. Ele só quer a média. Tá bom demais. Ele não se esforça. Ele não faz um curso. Ele não assiste uma live. Ele não presta um culto direito. Ele chega atrasado no culto presencial. Ele fica no WhatsApp. É a média, é corpo presente. Mas ainda bem que nós estamos falando com o povo em casa, o povo que está aqui trabalhando. Nós estamos falando com homens e mulheres que buscam o sucesso dos céus, que buscam o sucesso de Deus. Homens e mulheres que querem trazer os céus para a terra, que querem viver o melhor de Deus. Então preste atenção, anote aí. Eu vou ser bem rápido, porque eu quero ser muito objetivo, vou ser bem rápido. Preste muito bem atenção. Eu escrevi o máximo do que Deus colocou no meu coração para falar. Eu escrevi para você não perder nenhum detalhe. Preste atenção. Então, se você está nos assistindo na sua Smart TV, prepare o seu celular para você fotografar. E depois, você vai meditando nessa palavra. Tem muitas informações para você aqui, importantíssima. Se você está nos assistindo no seu smartphone, se prepare para você fazer print da tela, ok? Tem que ser rápido, ok? Então Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha que Deus está falando que a iniquidade, ela ia aumentar. E por que a iniquidade, a malignidade, a maldade ia se aumentar ou está se aumentando? O amor de muitos vão se esfriando, vão deixando de congregar, vão vendo problema em tudo, vê defeito em tudo, só sabe criticar, não busca avançar, não busca crescer, se compara com os medíocres, quer viver sempre na média. E a mediocridade é inimiga do sucesso. Então, eu quero ler com você um texto de 1 Samuel, capítulo de número 11, versículos de 1 a 5. 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo de 1 a 5 diz assim. Preste atenção no texto. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Preste atenção. O amonita Naás, ele avançou contra a cidade de Jabes Gileade. Os homens de Jabes Gileade se sentiram acuados. O exército de Naás era mais forte, era mais poderoso.
Então os homens de Jabes e Gileade se sentiram acuados e fizeram a proposta para Naás. Qual que é a proposta que eles fazem para Naás? Para não serem atacados, para não serem mortos a fio da espada. Eles fazem a seguinte proposta para Naás. A proposta é o seguinte: e os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Aí Naás vai falar qual o tratado que ele faz. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhei todo o Israel. Olha o tratado que Naás quer fazer: arrancar o olho direito de todos os homens de Jabes e Gileade. Ou seja, ele está querendo humilhar esse povo. E olha aqui o que as autoridades de Jabes e Gileade lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Então Naás, ele espera, ele aceita. A Bíblia continua dizendo o seguinte: quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Preste atenção: todos choraram em alta voz. Todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: sempre tem um homem valente, sempre vai ter um que vai se destacar no meio da mediocridade. Ele diz assim, Saul diz assim: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Preste atenção à proposta de Naás. A proposta de Naás é arrancar o olho direito de todos os homens. Assim ele diz: eu não mato vocês, e nós vamos humilhar todo Israel. A Bíblia diz que Satanás, ele só vem matar, roubar e destruir. Quando você se sente roubado, você se sente o quê? Humilhado. Quando você se sente roubado, alguém entra na sua casa, você não sabe quem foi o ladrão, você se sente invadido na sua privacidade. Você diz: meu Deus, o que ele fez aqui? Onde ele tocou? Quem foi a pessoa? Como que é o sujeito? Você se sente humilhado. O pior dos homens. É exatamente isso que Naás quer fazer com o povo de Jabes e Gileade. Ele quer humilhar esse povo, e a proposta dele é arrancar o olho. Presta atenção, gente: entre matar, tirar sua própria vida e arrancar o olho, o que é menos pior? Arrancar o olho. Porque uma coisa é dar um tiro na sua cabeça, outra coisa é você sobreviver e viver somente com o olho esquerdo. Você diz: pelo menos eu estou vivo. A proposta parece ser interessante. É melhor arrancar um olho direito do que perder a própria vida. Parece interessante. A proposta que o inimigo faz para o povo de Deus, a proposta que os nossos adversários fazem para nós, parece ser interessante. Mas preste muito bem atenção. Se você já serviu o exército, se você já fez algum curso de tiro, preste atenção. Quando a gente, ou então você foi naquele parquinho lá do bairro e tinha lá o tiro ao alvo, lembra disso? Tira ao alvo, quem derrubar o maço de cigarro ganha R$100. Você perde os R$100, tudo que você tem, até o dinheiro da pipoca, e não derruba o maço de cigarro, nada. Mas quando você vai fazer a mira, como que você faz? Aqui, ó. A mira é aqui, ó. É assim ou não é? O olho direito. O olho direito.
Sabe o que Naás está dizendo para o povo, os homens de Jabes? Eu arranco o olho de vocês. Se os caras são bobos, eles começaram a chorar. E aí ele diz assim: é melhor vocês estarem vivos sem um olho direito do que mortos com os dois olhos. Parece ser interessante, mas o que adianta você ter só um olho esquerdo e perder a guerra? Vai morrer de qualquer jeito. E o povo, Ilha, recebe essa notícia, e em vez de arregaçar as mangas, em vez de trabalhar e dizer: não, nós não vamos nos entregar, nós vamos para cima, a gente não vai recuar, Covid não vai parar a gente, esse mal não vai deter o Brasil, a nossa economia vai crescer. O povo começa a chorar, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. Quantas famílias estão trancadas dentro de casa agora, se lamentando do que vai fazer amanhã, do que vai comer amanhã? Quantas pessoas estão entrando na síndrome do pânico? Satanás está arrancando o olho direito. Quantas pessoas estão deixando de congregar? Não estão na igreja A, nem B, nem C. Não estão em lugar nenhum, porque diz que um dia se decepcionou, diz que ama a Deus, diz que acredita em Deus, diz que confia em Deus, diz que gosta do pastor, diz que ama a igreja, mas não congrega. Satanás está arrancando o olho direito. Você vai morrer de qualquer jeito, você vai para o inferno de qualquer jeito. Esse é o momento da gente agir como Saul. Olha aqui, a Bíblia diz que Saul diz assim: o que há com esse povo? Por que estão chorando? Vamos ver a resposta e a reação de Saul. Quando Saul ouviu todo o relato, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou o quê? Ele ficou furioso. Em outras versões de Bíblia diz que ele ficou irado. Preste atenção, você que está me assistindo. Homem de Deus também fica irado. Preste atenção que a Bíblia diz que o Espírito de Deus apoderou-se de Saul. Não foi o espírito do diabo, não foi demônio. Foi o Espírito de Deus que apoderou-se de Saul. E Saul ficou irado, furioso. Irmãos, tem situação que a gente tem que ficar furioso, a gente tem que ficar irado. Enquanto você não ficar irado com tal situação, você não vai alcançar o seu sucesso, você não vai alcançar a sua vitória, você não vai concluir a faculdade, você não vai ganhar essa família para Deus, você não vai vencer nessa empresa. Tem que ficar furioso, acordar cedo, dormir tarde, ler quantos livros for necessário, buscar informação, assistir live, prestar culto ao Senhor, se consagrar. Tem que ficar furioso, meu irmão. A Bíblia diz que Saul ficou furioso. Você já imaginou um homem furioso como Saul? Cara bruto. A Bíblia diz que Saul pegou 2 bois. Está aí, ó. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel. Ele cortou os bois no meio, pegou um pedaço e deu para Osni e disse: vai lá, sai toda a Bragança, mostra esse boi cortado. Pegou uma outra parte, colocou na mão do Paulo, outra na mão do Márcio, outra na mão do Ilha, e mandou todo mundo: vai anunciar. E diz o quê? Diz para o povo o seguinte, a todo Israel, proclamando o seguinte: olha aqui, o que ele vai proclamar: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânime. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Meu irmão, tem situação que não adianta ficar chorando, tem situação que não adianta ficar se lamentando, tem situação que não adianta ficar dizendo: ah, coitado de mim, oh, que dó de mim. Não, tem que sua situação que você tem que buscar o Deus na tua vida, ficar furioso com a situação e partir para cima. Saul não ficou chorando, Saul não ficou se lamentando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou em Saul, e ele ficou furioso e mandou mensagens com aqueles pedaços de bois em todo Israel. Sabe o que acontece no dia do encontro? De todos os homens se encontrarem com Samuel e Saul, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia,
haverá libertação para vocês. Pronto. Deixa eu te falar, o seu milagre tem data marcada. O seu milagre tem data marcada. A salvação da sua família tem data, querido. Pode ter certeza disso. Não teve a data para começar a Covid-19, tem data para terminar. Não teve data para começar a quarentena, tem data para terminar. Não teve data para você ser desempregado, tem data para você arrumar um emprego melhor que Deus tem para você. Ei, não teve data para o seu filho entrar nas drogas, tem data para ele ser liberto das drogas. Tem data. Amanhã, na hora mais quente do dia, tem data. Opa! Não é assim não, irmão. Não é lá Zeca Pagodinho não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem data. Tem data para casar. Tem data para nascer o filho. Tem data do milagre. Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles o quê? Se alegraram. Eles se alegraram. Irmão, a vida com Jesus é uma vida alegre. A Bíblia diz que a paz que Deus derrama sobre nós é a paz que excede todo entendimento. O que é isso, excede todo entendimento? Em meio à guerra, em meio a toda a confusão, a gente continua alegre na presença do Senhor, celebrando. Quem mandou você largar a rede, rapaz? Volta para o alto mar, vamos pescar. Tem vitória, tem cura, tem milagre, tem salvação, tem libertação para você, meu irmão. Olha o que a Bíblia continua dizendo. 1 Samuel capítulo 11 versículo 10 em diante, diz assim: no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita no alto da madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo que não ficaram 2 juntos. Cadê os homens que queriam arrancar os olhos? Cadê os homens que queriam arrancar o olho? Fazemos um tratado somente se arrancarmos o olho direito. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Eu e você, nós não fomos chamados para fazer acordo com inimigo nenhum. Amém. Nós não fomos chamados para fazer acordo com inimigo nenhum. A última palavra na minha e na tua vida não é de Naás. A última palavra na minha e na tua vida vem de Deus, vem de Jeová, vem do leão da tribo de Judá, vem do Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, preste atenção. A última palavra na tua família, a última palavra na vida do teu filho não é do crack, não é da cocaína, não é da maconha, não é da prostituição, não é da pornografia, não é do álcool. A última palavra na vida dos teus filhos vem de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ok? Naás significa inimigo. O nome Naás significa inimigo. Aprenda isso aqui: nunca faça acordo com seu inimigo. Inimigos existem para serem vencidos, para serem repreendidos em nome de Jesus. Inimigos existem para serem expulsos, para serem vencidos, para serem fracassados diante do poder de Deus. O inimigo se levanta contra mim e contra a tua vida para cair em nome de Jesus. Naás cercou a cidade. 1 de Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios, irmãos, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Ei, crente, ô pastor, tem muitos pastores nos assistindo agora. O diabo quer fechar a tua igreja, rapaz. O diabo quer paralisar o seu ministério, meu irmão. O diabo anda querendo tirar todo mundo da igreja, irmãos. Não é só da tua igreja, não. Estava agora há pouco numa live com o pastor Josué Valandro.
Eu lembro a penúltima vez que eu estive na igreja dele, uma situação complicada, difícil, o diabo querendo destruir tudo. A última vez que eu voltei agora, uma igreja forte, operante, vibrante, crescendo, rompendo em fé. Está pequeno o espaço lá. O diabo não vai vencer em nome de Jesus. Agora, sejam sóbrios e vigiem. O que é uma pessoa sóbria? Sejam sóbrios, estejam firmes. Firmes. Tenham um reflexo muito bom. Já viu a pessoa quando está bêbada, alcoolizada? Você diz assim, ele estava sóbrio? Não, por isso que bateu o carro. Não tem reflexo. Não consegue raciocinar direito. Não consegue ver o perigo. Fala coisa até que não gostaria. Jesus está dizendo, Pedro está dizendo, a igreja, sejam sóbrios e sejam atentos, ligado no trono dos céus, ligado no trono. Ei, sejam sóbrios, estejam firmes na palavra, firmes na rocha, estejam sóbrios, estejam em dia em oração com Deus. Mantenha uma vida de consagração. Levante as madrugadas para orar. Sejam sóbrios. Não fiquem em rodinhas de fofoqueiro, de crítico. Sejam sóbrios. Ele está dizendo, vigie. Vigie, porque tem lugar, tem hora que o diabo está querendo arrancar o teu olho direito espiritual, meu filho. Não, pastor, eu estou bem na igreja. Eu só não estou indo nos cultos, mas eu estou bem, tá? Satanás já arrancou seu olho direito, rapaz. Não tem como ser crente sem congregar. Eu disse ontem para alguém, não sei se foi para minha esposa, eu quero ver dia 4. Os irmãozinhos que estavam assim, que saudade do culto. Alguns mandavam até vídeo de um cara plantando bananeira, voltando para a igreja e pulando. Eu quero ver o irmãozinho agora. Eu quero ver. Quem serão os primeiros que vão vir buscar a senha sábado aqui? Eu quero ver se a senha vai acabar até meio-dia de sábado ou vai ficar até domingo. Eu quero ver. Porque tem muitos crentes que Satanás já arrancou o olho direito espiritual. Ele está sendo roubado e não sabe. Ele está dando tiro errado. Ei, a gente tem que lutar contra o diabo e ele está lutando contra o pastor. A gente tem que lutar contra o diabo e ele está lutando contra o irmão, contra o líder de célula. Ele está lutando contra outro ministério. Presta atenção. Ele está tentando mirar, mas ele está sem o olho direito. Ele está usando o olho esquerdo e com o olho esquerdo não dá para mirar certo. Ele pensa que está atirando no diabo, mas ele está atirando no irmão dele. Ele está atirando no reino de Deus. Ele nem sabe, está sendo roubado. Sejam sóbrios e vigiem, meu irmão. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aleluia, aleluia. Sejam sóbrios. Ai, pastor, mas estão me perseguindo. É uma luta lá na empresa, lá na igreja é uma confusão. Queridos, deixa eu te falar. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi perseguida. A igreja não são essas quatro paredes. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja é um organismo vivo. A igreja sempre sobreviveu a perseguições. Seja no trabalho, seja na sociedade, seja na escola, seja na família. A igreja nasceu para vencer. A igreja nasceu para prosperar. A igreja nasceu para avançar. A igreja nasceu para prosseguir. Disse o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Crente, você aceitou Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus? Você é de Deus? Você já nasceu de novo? Então não existe espaço para reclamação e nem murmuração. Não existe. Entregou a vida para Jesus, a ordem agora é avançar. Esquecer das coisas. Mas pastor, lá eu ganhava mais. Pastor, lá eu tinha mais oportunidade.
Pastor, lá o meu ministério era mais atuante. Pastor, lá minha família vivia melhor. Pastor, não tem tempo para reclamar. Agora é olhar para frente, meu irmão. Esqueça o emprego que se foi. Esqueça aquele que te abandonou. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, porque Deus tem mais para você. Os cristãos sempre foram perseguidos. Eu vou te lembrar aqui. Você já deve ter estudado na faculdade. Se não estudou, busque na internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet. A história conta sobre um homem chamado Nero. Nero foi um imperador romano do ano de 54 a 68 da era cristã. Até hoje é uma das figuras históricas mais polêmicas de todos os tempos, Nero. Seu nome completo era Nero Cláudio Augusto Germânico. Ele nasceu na cidade de Anzio, na atual Itália, no dia 15 de dezembro de 37. Esse garoto chamado Nero, aos 17 anos, ele assume o Império Romano. Esse cara, aos 17 anos, ele era tão louco que mandou matar sua mãe e toda a família por causa do poder. Você acha se um homem louco pelo poder mata a mãe, a irmã, toda a família, ele não vai matar a população do estado dele? Ele não vai matar você que não te conhece? Você que ele não sabe nem teu nome, ele só teve o teu voto? Ele olha você como número? Ah, rapaz, acorda, meu irmão. Ele colocou fogo, esse cara aos 17 anos, ele colocou fogo em Roma para criar uma nova cidade. O cara era maluco. Para criar uma nova cidade, ele colocou fogo em Roma, incendiou toda a cidade. Dos 14 bairros que Roma tinha na época, só sobraram 4 bairros. E esses bairros eram dos cristãos judeus. Por quê? Porque ele queria ele queria ter um argumento para destruir os judeus e matar os cristãos. Por que sobrou os 4 bairros de cristãos judeus? Porque ele era o álibi que ele queria para dizer que foi judeus e cristãos que mataram a cidade, que queimaram a cidade. A história conta que faltou, meu irmão, preste atenção, crente. Você que acha que está sendo perseguido, você que acha que a vida está difícil, você que acha que não vale a pena ser crente, a história conta que faltou árvores. Faltou árvores para a crucificação de tantos irmãos nossos. Meu irmão, teu irmão. Faltou árvores em Roma. Alguns anos depois, se não bastasse isso, em 69, sobe ao poder Vespasiano. Já ouviu falar? Ele era também imperador, ele que inaugurou o Coliseu Romano. A inauguração do Coliseu durou 100 dias. Durante esses 100 dias, eles mataram 10.000 irmãos nossos que foram lançados às feras. 10.000 irmãos foram queimados. Deixa eu te falar, irmão. Ei, preste atenção. A igreja cristã evangélica tem uma história de heroísmo. Está aí na tela, tira a foto. A igreja cristã evangélica tem uma história de heroísmo. Deixa eu te falar. Se você quer viver na média, você tem que frequentar qualquer outra religião, menos o cristianismo. Amém, Jesus. Se você quer viver na média, se você quer viver sem compromisso na igreja, se você quer viver um crente macaco aqui e acolá, pulando de galho em galho, vai ser membro de qualquer outra religião. Hoje é o culto do favor de Deus, onde nós oramos por campanhas, por milagre. Mas o cristianismo não é só vitória, o cristianismo não é só milagre, o cristianismo não é só prosperidade, o cristianismo é uma história de heroísmo. Aleluia. Olha, quer mais aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Paulo diz: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram quem? Paulo.
e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Os caras vão pregar o evangelho, Márcio, vão tocar contrabaixo lá. Os caras vão tocar violão, bateria. Tá querendo pular fora, né? Baterista mais não? Os caras vão tocar, vão cantar lá, o Robson. E sabe o que acontece com o irmão Paulo? Foi recebido no camarim da igreja. Café expresso, chocolate caramelado ou cappuccino, ar-condicionado. Sabe o que aconteceu com ele? Apedrejaram o nosso irmão Paulo, Osni. Apedrejaram o nosso irmão Paulo. Colocaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. E se a gente continuar lendo o versículo, você vai ver que Paulo acorda no dia seguinte. Sabe o que ele faz? Volta para a cidade para pregar o evangelho. Ô cara de pau. Crente é assim, crente não foge da raia. Crente não foge da raia. Atos 7, 59 a 60, quer mais? Diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este se lamentava. Não compensa ser crente. Para que ir no ensaio? Para que cantar? Ensaiar para cantar 2 músicas, 3 músicas. Esses irmãos também não vêm para o culto. Me deixaram sozinho, que nada. A Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, ele fazia o quê? Orava. Tem crente que não está orando nem com ar-condicionado, nem debaixo da coberta. O cara debaixo de pedra estava orando. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser cristão, varão. Isso é ser cristão. Ele orava assim, olha: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Por que adormeceu? Porque crente não morre. Crente não morre, crente dorme no Senhor. Ei, dá vontade de dar uns reteté aqui, ó. Crente, soubesse o fogo que está aqui, meu irmão. Crente não morre. Tem um monte de crente aí com medo da morte. Tem um monte de quem com medo da morte. Com medo da morte, Covid. Chega perto da... Irmãos, a gente usa álcool gel, tá aqui, ó. Vai começar o culto dia 4. Vai ter álcool gel à vontade aqui. Vai ter pano úmido lá com cloro para todo mundo colocar o pé. Vamos ter a distância de 2 metros de um irmão para o outro. Ninguém vai se cumprimentar, ninguém vai ficar abraçando, ninguém vai ficar beijando. Tá entendendo? Todo mundo com máscara. Mas deixa eu te falar, nós não temos medo da morte, não. Nós não temos medo da morte, sabe por quê? O meu Deus, o teu Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele já venceu a morte. Ó morte, onde está o teu agrião? Onde está, ó morte, onde está a tua vitória? O meu Deus, Jesus Cristo, venceu a morte. Agora, deixa eu te falar, eu contei aqui a história de Roma. Eu contei a história um pouco da igreja de Atos dos Apóstolos. Naás, já estou encerrando, queria arrancar o olho direito dos crentes, do povo de Jabes de Gileade. Satanás viu que não dava certo, porque cada vez mais que persegue cristão, mais a igreja cresce. Você que é da família triunfante, você sabe. Já tentaram nos destruir de diversas formas. Onde nós estamos? Era uma tenda. Quando ventava, a gente ficava com medo. Agora está aqui um prédio fixo. Não tinha estacionamento coberto. Tentaram perseguir a gente, falaram que a igreja ia parar. Agora tem estacionamento coberto atrás, na frente, das laterais. Daqui a pouco vai surgir mais estacionamento. Você vai ficar sabendo. Na tenda não tinha ar-condicionado, né? Aqui tem ar-condicionado. Sabe por quê? Quanto mais bate em crente, crente é igual massa de bolo. Massa de pão, não é isso? É isso? Massa de fazer pão, a irmã que faz pão pra caramba. O irmão que gosta de pão, é assim, sabe fazer não. Quanto mais bate, é assim? Quanto mais bate, diga: eu sou crente massa de pão. Quanto mais bate, mais eu cresço. Mais eu cresço. Amém. Satanás, sabendo disso, o que ele fez? Tem que mudar a estratégia. Tem que mudar a estratégia.
Não dá para bater mais nesses caras, não dá para perseguir mais esses caras. A estratégia de Satanás, ela mudou. Qual que é hoje a estratégia de Satanás? O que ele tenta fazer para parar os crentes? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Satanás, ele mudou a estratégia, querendo que os crentes se decepcionem com outro crente, que a gente brigue entre nós, porque se Naás vier atrás de nós, vai se levantar um maluco, vai dizer: nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos para o monte, nós vamos nos consagrar, essa obra não vai parar. Agora, se a confusão entrar entre nós, o que acontece? Todo mundo fica atordoado. Então deixa eu te falar, crente, cuidado, vigia, fique sóbrio, cuidado com as suas conversas, cuidado com os comentários. Sabe por quê? A sua atitude pode ser a sua maior inimiga ou a sua melhor amiga. Vou repetir, está na tela. Sua atitude pode ser a sua maior inimiga ou sua melhor amiga. Olha aqui, eu vou dar um texto para você, 2 Reis capítulo 13, versículos 14 a 19, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Presta atenção na história, hein? Já estou terminando. Não saia para ir ao banheiro, fica aí, segura mais um pouquinho, senão você vai perder sua bênção. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Lembrando que Eliseu era um grande homem de Deus, ok? Então Jeoás, rei de Israel, presta atenção, o rei de Israel na época, chamado Jeoás, foi visitá-lo lá no hospital, ou na casa dele. Estava doente, mas tudo indica que estava no hospital. E curvado sobre ele, chorou, gritando. O rei de Israel, Jeoás, estava chorando e gritando sobre Eliseu. Como que ele disse para Eliseu: meu pai, tu és como os carros e os cavalos de Israel. E Eliseu, bem fraquinho, lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco, disse Eliseu. O cara está doente, o profeta está doente, em cima da cama, e ele vai morrer. Ele disse para o rei de Israel: pegue o arco em suas mãos. O rei pega. Disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Bem fraquinho, o cara está morrendo. O profeta, o homem de Deus, pegou, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela, que dava para o leste, e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Essa Síria que a gente vê na televisão, essa Síria que está todo mundo morrendo de fome, um terrorismo terrível, o cara lá no poder matando todo mundo, só ele tem comida. Essa Síria que a gente vê hoje é a mesma Síria. É a mesma Síria. Esse tempo, essa história é antiga com a Síria. Olha aqui, o homem de Deus diz: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus, o profeta Eliseu, irado com ele, disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Preste atenção na história. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Olha que história. Então iria derrotar quem? A Síria. Gente, preste atenção, isso aqui é muito sério. A Síria que você vê hoje, um monte de criança morrendo, um monte de homem bomba, terrorismo, criança sangrando, um monte de refugiado no mundo inteiro. Essa Síria que você vê hoje, era para ela não existir mais no mapa. Era para não ter mais ninguém sofrendo. Nem o sírio, assírio sofrendo. Não era mais. Não, aqui, ó, está aqui a Bíblia. É a mesma Síria. E a destruiria completamente. Mas agora, você a derrotará somente o quê? 3 vezes.
Depois de 3 vezes, nego, a Síria vai continuar. Irmãos, tem gente parando na 3ª flechada. Mediocridade. Qual que é a média, rei? 3, eu vou dar 3. Não, você não vai dar 3 flechadas, você vai dar 5 ou 6 ou quantas for necessária. Você vai insistir quantas vezes vai ser necessário. Você vai insistir com esse garoto para vir para a igreja. Você vai orar pela sua família quantas vezes for necessário. Você vai lutar pela sua empresa. Você vai lutar pelo seu sonho quantas vezes for necessário. Você vai conseguir terminar essa faculdade quantas vezes for necessário. Você não vai trancar a matrícula. Você vai, porque Deus te dará a vitória. E para terminar, meus irmãos, eu quero te dizer o seguinte: nós somos realizadores dos sonhos de Deus. Diga, eu sou um realizador dos sonhos de Deus. Eu quero contar para você a história de Jairo. E aí eu termino aqui essa história. Jairo, a Bíblia conta em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 36, a Bíblia conta a história de Jairo. Diz assim a Bíblia: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Por que Jesus diz isso? Porque a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, estava doente à beira da morte. Jairo, ele é um cara da alta patente, um religioso, cara muito respeitado, admirado por todos. Ele vai até Jesus e diz: Jesus, a minha filha de 12 anos está à beira da morte. Vai lá em casa curar minha filha. Jesus disse: eu vou. Só que quando Jesus disse eu vou, chega uma mulher com 12 anos que estava com hemorragia, um fluxo de sangue. E essa mulher tocou nas vestes de Jesus. Todos nós sabemos a história. E a Bíblia diz que das vestes do Senhor Jesus, de Jesus saiu virtude, e ela foi curada instantaneamente. Jesus percebe que alguém lhe toca diferente. Alguém não toca só 3 vezes, toca 5, toca 6, toca quantas necessárias. Você sabe que tem muito crente que já parou de vir na igreja porque fez uma campanha do propósito, fez 2 campanhas do propósito, fez 3 campanhas do propósito, fez 4 campanhas e o milagre não chegou. Ele diz: eu vou parar, não adianta. Quem sabe, querido, mais um dia, mais uma semana, o milagre ia chegar na tua vida. Olha aqui, essa mulher toca em Jesus. Jesus para. Jairo fica do lado de Jesus esperando. Sabe o que acontece? Daqui a pouco chegam os servos da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua menina, a tua garota de 12 anos de idade já morreu. Preste atenção. Sabe quando você está conversando com alguém aqui, mas está de olho na conversa do outro? Sabe? Você faz isso, né? Você está falando que sabe, porque você faz. Mulher que gosta disso. Brincadeira, desculpa. Desculpa. Calma. Olha aqui, brincadeiras à parte. Olha aqui. Jesus está conversando com a mulher que foi curada com fluxo de sangue. E ele ouve os servos de Jairo dizer para Jairo que a menina morreu e que não era para incomodar mais Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus diz assim, não fazendo caso deles quem? Dos servos. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Ei, a palavra para você hoje é: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Já viu isso? Você compra um carro zero, os vizinhos não vão lá, vai? Falou: ô cara, que parabéns, legal, você comprou aquela moto BMW. Foi lá os vizinhos? Agora, se você tivesse morrido: oh, meu Deus do céu, morreu. O Márcio era tão bom, era cabeludo. Até cabelo aparece essas horas. É assim ou não é? Se era bandido, vira santo. Se era um endemoniado, vira pastor. Oh meu Deus, ele era o homem de Deus, não sei o que. Está um alvoroço só. E nessa época, se pagava para chorar no velório. Então, Jesus fez o quê? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? Tem gente que acha que às vezes pastor é insensível, né? Mas irmãos, essa lutinha, calma, persevera. Insensível.
não está nem aí para a nossa dor. Profeta não vai estar aí com a sua dor. Profeta vai profetizar o que Deus manda. Jesus disse: espera aí, por que todo esse alvoroço? Não é meio cruel? A menina está morta, cara. A menina estava doente, agora morreu. Jesus chega e diz assim: por que todo esse alvoroço? Talvez a esposa de Jairo não deve ter falado, mas deve ter pensado: por que não era tua filha? Porque não era tua filha. Se fosse a tua filha, eu queria ver. Olha aqui. A criança não está morta, Jesus disse. Mas ela, outra vez, crente não morre. Crente dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os 2 discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi. Que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou o quê? Atônito. Deixa eu te falar, meu irmão, preste atenção. Você e eu, nós precisamos ser como Jairo. Nós precisamos ser como? Gente, a morte estava na casa de Jairo. A menina tinha morrido. Para Jesus ela tinha dormido, mas para toda a sociedade ela estava morta. Sabe o que esse cara faz? Em vez de ficar se lamentando, em vez desse cara deixar a criança com a mãe, se vira aí, ele foi atrás de Jesus, ele foi atrás da vida. A hora da luta, meu irmão, a hora da batalha, a hora da perseguição, a hora do desemprego, não é hora de ficar brigando com a esposa, não é hora de ser mais violento, não é hora de ficar se lamentando, é hora de ir atrás da solução, é hora de você buscar o seu sucesso, a sua vitória, é hora de você ir atrás de Jesus, aquele que tem vida e vida abundante para você. Jairo, ele foi atrás de Jesus, ele ficou no pé de Jesus, até Jesus chegar na casa dele. Agora eu fico imaginando Paulo, Márcio, William e todos os demais irmãos aqui, o Osni. Eu fico imaginando depois que Jesus vai embora. Já viu quando termina a festa, aquele alvoroço, aquela bagunça em casa assim? Todo mundo vai embora, fica só o pai, a mãe, as crianças. E aí você diz: agora tem que ir arrumar tudo. Aí lá para meia-noite, 1h da manhã, toma banho, vai deitar. Você imaginou isso? Jairo está numa pegada aqui, a criança está doente, foi um processo. A mãe está exausta, está cansada. Você imagina a história, a situação dessa mulher, o emocional dessa mulher, de Jairo também. Jesus vai embora, as parteiras vão embora, vai todo mundo embora. A menina volta a dormir agora, sim, de verdade. A esposa de Jairo toma um banho, coloca o roupão, aquela roupa de casa, sabe? Aquele roupão bonito, né? Que a mulher fica parecendo uma modelo. Coloca roupão, né? Toma um banho, vai para o quarto. Agora quem vai tomar banho? Jairo. Jairo toma banho, coloca o seu roupão, chega no quarto. Antes ele vai no quarto da menina. Já viu o pai? Tá aqui, o William vai ser pai de primeira viagem. Duvido se ele não fizer isso. Duvido se ele não fizer isso que eu vou falar. Lá nas tantas horas da noite, vai lá assim, coloca o dedo bem no nariz do bebê, para ver se está vivo mesmo. Está... Que não acorda, só dorme, come, mama e dorme, né? Assim. Então, eu imagino Jairo passando pelo quarto da menina e agachando assim perto do nariz dela para sentir a respiração dela, para certificar que a menina está respirando. Tá viva. Glória a Deus. Arruma lá o cobertor. 12 anos, pré-adolescente. Agora ele vai para o quarto do casal. A esposa estava cansada, já está dormindo. Tá já aquele cochilo gostoso. Jairo deita, entra debaixo do edredom. A mulher se aproxima de Jairo, dá uma agarrada e já diz: opa, que é isso? Calma. E ela diz: Jairo, muito obrigado, Jairo. Por quê? Jairo, era para nossa filha estar no cemitério. Jairo, era para eu estar de luto. Jairo, a morte entrou na nossa casa. Jairo, o desemprego bateu a nossa porta. Jairo, nosso filho está nas drogas. Jairo, o meu menino não volta para casa há 4 dias, está na biqueira, Jairo. Você entendeu isso? Jairo, a morte chegou na minha casa. Jairo, o câncer, o nódulo no seio, Jairo. Eu vou morrer, Jairo. Eu vou deixar minha família, Jairo. Jairo, a morte chegou na nossa casa, Jairo. Sim, mulher, e aí?
e você foi atrás da vida. Jairo, se não fosse você, eu tinha perdido a minha garota. Jairo, se não fosse você, eu estava de luto. Jairo, se você não fosse atrás de Jesus, eu não sei como seria a sua vida. Ei, nessa hora da batalha, nessa hora da luta, nessa hora do desespero, não tem que fazer acordo com o inimigo não, tem que ir atrás de Jesus, aleluia. Na hora da luta não pode fazer acordo com o inimigo, tem que ir atrás de Jesus. Jesus é a saída, Ele é a resposta, Ele tem o milagre que você precisa. Ele está arrancando esse nódulo agora no teu seio, mulher. Ele está libertando teu filho, pai. Ele está curando a sua esposa, o seu marido. Em nome de Jesus, receba o milagre. E eu termino com a frase de Charles. Eu termino com a frase de Charles Winson. Ele diz o seguinte: ministério, poderíamos colocar aqui, vida cristã, que não custa nada, não leva a lugar nenhum. Deixa eu te falar uma coisa, você está me assistindo pela primeira, segunda ou terceira vez, né? Tem muita gente que se reconciliou com Jesus nessa época de quarentena. Você vai voltar para Jesus achando que tem vida mole aqui dentro com Jesus? Não tem não. Vai ter luta sim, mas deixa eu te falar, vida cristã, vida com Jesus, que não lhe custa nada, não chega a lugar nenhum. Pastor, líder, músico, que quer um ministério poderoso de sucesso, que não lhe custe nada, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Precisamos lutar. Paulo diz em Atos 5:42, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, disse Pedro. Aqui não foi Paulo, foi Pedro. Você sabe que Atos dos Apóstolos foi escrito por Pedro e depois por Paulo. Paulo termina de escrever, mas quem começou foi Pedro e Lucas. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e nem proclamar, aleluia, proclamar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Temos que ser crente que congrega assim, temos que estar na igreja assim, estar voltando os cultos, tem que vir para a igreja assim, tem que buscar a Deus sim. Olha o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Essa é a sentença do cristianismo. O nosso Deus vai reinar. 1 de João 2:20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Os morávios, não sei se você já soube sobre os morávios. A gente estuda muito no seminário sobre os moravianos. A Bíblia diz assim, a história conta sobre os moravianos, que eles diziam o seguinte: ganhe para o cordeiro que foi morto a recompensa do seu sofrimento. Ganhe para o cordeiro que foi morto a recompensa do seu sofrimento. Ganhe para o cordeiro que foi morto a recompensa do seu sofrimento. Precisamos ganhar almas para Jesus. A igreja precisa avançar. A igreja precisa ir até a última casa. Nós vamos multiplicar as nossas células. Nós vamos avançar com as casas de paz. Nós vamos até a última casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque de pé. Aleluia, aleluia. Você está em casa, se coloque de pé. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aleluia, aleluia. Ganhe para o cordeiro. Eu tenho um aleluia. Deus Isso. que não vai deixar, não vai, essa luta me matar. Em nome de Jesus. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira